Senhor presidente, senhores vereadores, presentes, comunidade brusquense, imprensa, agradecer aí todas as manifestações, né, tanto no dia como hoje também. Queria dizer que até estava em dúvida de falar, mas a vida continua, né? Então, aquilo que eu preparei, tocar adiante. Queria dizer para a Marli que, quando foi feito a audiência pública sobre a pílula do câncer, a gente discutiu um monte de coisa aqui, aí eu escutei a seguinte notícia: nos Estados Unidos, a primeira causa de morte é problemas cardíacos, se não me engano ali, segunda é câncer, terceira, erros médicos. E no Brasil não é diferente. E a gente, às vezes, fica em dúvida, né, quando a pessoa está morrendo, de dar uma pílula para salvar a pessoa, né? Olha, né, esse absurdo. Então, eu peguei esse dado para a gente continuar aquela reflexão. Queria colocar outras coisas aqui para a gente pensar. Ali na Ponte Estaiada tem uma faixa, até hoje, já está se arrebentando igualzinho o Moro, né, que também está se despedaçando. E é interessante porque vi gente braba, porque foi colocado aí uns cartazes nos postes. Quem que botou? É um fim do mundo, não lembram? Mas lá na Ponte Estaiada está tudo bem, está errado. Está errado. Já deviam ter tirado aquela espera, até o líder do governo, pede para a prefeitura tirar aquilo lá, que é feio, né? E é antidemocrático, do pessoal que veio aqui na casa e na rua pedir democracia. Tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que ter coerência. Aliás, esse pessoal não está mais batendo panela, né? Estranhamente desapareceu no país todo, e aqui em Brusque também. O pessoal deixou de bater de panela porque acabou a corrupção, né? Uma beleza. Olha quanta incoerência. Aí, quando a gente fala aqui, pois ficam bravos. Mas tem que pensar, porque também tem que ver o outro lado, né? Também, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, interessante, é que lá na Rua Nova Atene tem uns pavers, que na segunda-feira, depois da eleição aqui da Câmara, desapareceram. Também ninguém sabe onde foi parar. Outra coisa que queria colocar aqui: quando eu quiser fazer a defesa do Paulo Essel, eu não uso subterfúgio. Eu trouxe aqui os documentos que mostram a farsa e o golpe que foi. Falo aqui aberto, não preciso de subterfúgio. Por isso, que quando a gente fez aquela questão ali de chamar a atenção do TRE e do TSE, não foi para defender Paulo, nem para atacar ninguém naquele momento. Foi para dizer que a nossa cidade e a nossa Câmara de Vereadores e todos os cidadãos foram feitos de bobo. Essa foi a intenção. Quero reforçar isso. Uma outra questão levantada também na tribuna, que eu também tenho que dizer, é que nós também fomos muito claros. O governo atual não nos representa. Ele é o prefeito, como foi também o prefeito, o presidente da casa que está aqui, ele era o prefeito. E, aliás, os 6 votos dados, né, ou os 9, não necessariamente representou tanto os 9 como os 6. Por quê? Porque isso foi feito na caminhada, né? Caminhada que nós não escolhemos. Então, é melhor a gente ser sincero e dizer que não nos representa. Qual é o sentido? Não é aquele projeto inicial que foi o vencedor das urnas, ponto. Esse é o sentido, né? E queria rapidamente fazer umas colocações aqui, de novo, para a gente pensar. Moro engaveta há 3 anos denúncia de corrupção contra o tucano Cássio Cunha Lima. Procura ver quem é o Cássio Cunha Lima. O PSDB é o partido mais corrupto do Brasil. Os TREs apontam o PSDB como campeão em políticos envolvidos em corrupção. Não é todo ele, né? Claro. Mas o campeão em política. Por que a gente não tem coragem de discutir isso? Por que a gente escolheu um partido para condenar e salvar os outros? Qual é o problema? Olha o que o Sérgio Machado disse. Fui 10 anos do PSDB, não sobra um. Talvez ele exagerou, porque é a turma lá que ele conhece, né? Porque eu acho que nem todo mundo, a gente não pode generalizar assim também. Aí a outra pergunta que está se fazendo: quem é que vai punir, por exemplo, os ladrões da merenda de São Paulo? Por que a gente não se revolta, não fica indignado contra isso? A China acusa o governo Temer de boicotar o BRICS, que é o banco
que põe em risco a hegemonia americana. Por que a gente não pensa isso também? Por que a gente não pensa, por exemplo, que a proposta de Temer faria o salário mínimo valer hoje R$500? O pessoal que foi aí fazer a manifestação está agora, né, sabendo disso. R$500 é o salário mínimo, segundo, né, as previsões aí dele. E a outra pergunta que a gente deve responder: e se Dilma tivesse 18 processos por corrupção, como o José Serra, o que já teria acontecido? Uma outra pergunta, ou questões que estão surgindo: grupo criminoso financiou campanha de Campos, diz a Polícia Federal. Então são questionamentos que a gente, né, tem que estar fazendo. Eu queria colocar rapidamente ainda mais outros questionamentos. Olha o que essa moça simpática da Globo diz. A crise econômica, nas palavras da Globo, no governo Dilma. Dilma engana seu eleitor. A culpa da crise não é internacional. A culpa da crise é do governo Dilma. No governo Temer agora, a mesma moça simpática. Não podemos culpar Temer pela crise. Existe uma crise internacional forte que afeta os países desenvolvidos. É muita cara de pau, né? É a mesma que diz, rapidinho ela disse isso. E aqui um pouco de brincadeira, mas para a gente também pensar. Temer estava com medo da foice e do martelo, né? Então veio o machado e fez o rastelo, né? Para a gente pensar um pouco. Quantas vezes a gente diz bobagem, né? Aquela historinha, tem gente ainda que acha que o comunismo, né? O comunismo vai chegar a tanta bobagem, a gente escuta. E aqui o placar das citações na delação de Sérgio Machado. Renan Calheiros, 106. José Sarney, 52. Aécio, 40. Michel Temer, 24. Dilma Rousseff, 0. A gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente vai lá, né? Fala contra uma coisa que a gente nem sabe. Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. François Guizot. Aliás, vamos ser verdadeiros aqui, né? Hoje a justiça está muito mais no bastidor que nos tribunais. Vamos ser francos, ou não é? Essa encrenca toda que está aí, que nós pagamos, né? É verdade. Vamos ser francos aqui? É verdade. Nós pagamos. A gente não sabe mais. Quem é o prefeito vai ser o prefeito de Bruxo? Não acabou ainda, né? Me permita falar assim, né, presidente? Não sabe. Pode ser o Roberto, pode ser o Boca, e sabe lá quando que acaba esse filme. Esse filme de terror, porque já é um filme de terror já. Né? Com toda, desculpa aí a liberdade de dizer isso, mas a gente não sabe quando vai acabar. Porque é o bastidor que fala alto agora. Quem mais pode? É verdade. Quem tem mais força, influência. Infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Eu não deveria. A Casa Grande não costuma aceitar docilmente esta ideia estranha de que cada um vale um voto e que para chegar ao poder precisa ganhar eleições. Jorge Furtado, para a gente pensar. E para terminar aqui, olha só, não estou aqui concordando nem com uma coisa nem com outra, mas pensa bem. O Globo, lá no mundo, manifestantes queimam mais de 300 carros em protestos na França. Claro que a gente não precisa concordar com isso. Mas como é que eles colocam no Brasil? Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Entenderam a diferença? Ninguém está aqui concordando com nada disso. Mas a forma de dar a notícia... Aliás, aqui na casa também teve uma época que algumas pessoas e alguns meios por aí de comunicação, não todos, quando se manifestava era baderna. Aí dizia assim, aquela baderna lá na Câmara. Depois, outros se manifestavam, a democracia, né? Viva a democracia. Isso está errado, a gente tem que dizer o que a gente pensa sobre democracia. Ou se a gente não concorda com as coisas, do mesmo jeito. Então, o senhor presidente quis trazer, né, um pouco essas reflexões. Espero que nesse momento conturbado, ajude a gente, né, a ter serenidade, a buscar a boa política e a continuar, né, fazendo
sempre aquilo que é o melhor para o bem coletivo, mesmo em meio às dificuldades. Obrigado, senhor presidente. Também devidamente inscrito, vereador.